E essa 4 eu aprendi, na verdade, eu mudei um pouco ela, assim, mas é T. Harv Eker, que eu ouvi falando algo similar uma vez, eu incorporei como a 4ª lei do 1%, que é: na vida ou você tem razão ou você tem resultado. Como é que você entende essa frase? Então, eu vou falar uma coisa que uma vez a minha tia me falou. A minha tia liderava uma equipe de mulheres, né? E, cara, é um pouco complicado. É muita fofoca, né? Mulheres têm jeitos diferentes de homens, né? Homem, ele vai chegar pra você e vai falar assim: Diego, merda, pô. Amanhã a gente já tá se abraçando, dependendo. E aí tinha muita briga, muita picuinha, muito estresse. E aí eu virei pra ela e falei assim: cara, como é que tu aguenta? Aí ela virou pra mim e falou assim: Yuri, às vezes na vida é necessário a gente dar uma de maluco, fingir demência e fingir que não tá vendo. E ali eu aprendi uma coisa que eu levo pra minha vida. Então hoje, Diego, eu engolho vários sapos porque eu olho lá na frente o resultado que eu vou ter. Eu não fico olhando pros sapos que eu engulo. Eu fico olhando pro que vai acontecer lá na frente. Então, eu entendi que, cara, eu não quero ter razão. Sabe? Eu quero ter resultado. E muitas vezes, na nossa trajetória, a gente vai ter que dar uma de maluco. Vai ter que falar: não, beleza, Diego, você tem razão. Isso para mim é a maturidade emocional. Tu chegar ao ponto de conseguir falar que a pessoa tem razão, mesmo ela não tendo, em prol do teu resultado, para mim isso é se despir de todo o ego, de toda a vaidade, de toda a arrogância, de toda a prepotência. Isso é o auge da inteligência emocional. Porque você tem um propósito. E aí, isso não quer dizer que você vai ficar sendo otário o tempo todo, que você vai deixar as pessoas te pisarem. Porque às vezes a pessoa acredita assim: inteligência emocional, então é você ser quietinho, as pessoas te baterem e você não falar nada. Teu chefe te humilhar. Não, não é. Inteligência emocional é você usar a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa e na hora certa. Mas saber como usar. Então, pra mim, cara, quando você chega a esse ponto de falar assim: eu vou engolir esse sapo, eu vou fingir que eu não tô vendo, eu vou abstrair demência porque eu sei o que eu vou ganhar ali na frente, o resultado que eu vou ter, ou então o tapa sem mão que eu vou dar nela hoje, é isso que eu vou seguir. Né? Então, eu acho que, cara, durante muitas vezes na minha vida, eu preferi abstrair e fingir demência e fingir que estava tudo bem, porque lá na frente eu ia usar aquilo de alguma forma. E sem dizer que toda a energia que as pessoas mandam para mim, seja positiva ou negativa, eu jogo fora. Toda. Energia ruim pode mandar. Eu converto e uso a meu favor. Você sabe que essa frase da energia ruim, né? Ela é bem interessante, que é uma analogia interessante, que quem está proferindo palavras ou energias ou atitudes negativas em relação ao outro, é como essa pessoa pegar uma brasa quente e tacar em cima de você. Ela pode até te acertar, mas ela vai se ferrar. Mas em 100% dos casos ela vai se prejudicar. 100% dos casos. É uma analogia bem interessante. Eu gostei, você falou também com muito sentido dentro do que eu penso. Eu gosto só de trazer um momento que é o seguinte: as pessoas, quando falam sobre razão e resultado, às vezes o chefe, que puto, estou para sair desse emprego, vou aguentar, ainda está pagando minhas contas, mas estou fazendo as minhas coisas. O cliente, que às vezes é mala, mas bem ou mal, a gente tem que relevar um pouquinho. Às vezes é o cliente, tal, como não é ser bobo. Mas tem um lugar que é mais difícil, é num relacionamento. Sim. Porque ali você sabe quando a pessoa tende a repetir um padrão. De pai e mãe. E assim, aquelas briguinhas, né? A toalha molhada que está no lugar errado, o gás que a água ferveu você não abaixou, qualquer coisa. A privada que está levantada, não está abaixada. E na verdade, quando um relacionamento começa essa discussão não é sobre a toalha, não é sobre o vaso, é sobre justamente uma competição de autoridade e egos feridos de outras situações que às vezes não conseguem vir à tona, que saem quando aparece um motivo, um gatilho, um bode expiatório. Então, como é que você reverte isso? Por exemplo, num relacionamento que é um lugar mais complexo. Eu vou falar isso porque na minha vida isso foi muito difícil, foi uma das coisas que eu tive desafio, porque eu tenho a habilidade de me comunicar muito simples, assim, ao vivo. Eu não tenho problema em responder qualquer tipo de pergunta ao vivo, em qualquer situação. Eu sou muito leve para isso.
Então, qualquer situação de pressão e briga, eu tendo a ser um cara muito calmo, o que muitas vezes incomoda o outro, e eu tendo a ter respostas que quase sempre anulam o outro lado. E não significa que o outro lado está concordando comigo. E isso que é o problema, porque às vezes o outro lado está mais se doendo, porque a pessoa está se afundando, e ao invés de eu ajudar ela para não se afundar, eu continuo deixando se afundando porque eu estou com a razão. A pessoa está irritada, eu estou calmo. A pessoa está falando o que está errado e eu estou falando com tranquilidade algo que ela não consegue rebater. Eu estou totalmente certo, mas no fundo prejudicando muito a minha vida. Ah, então você tem que deixar de ser uma pessoa que defende o seu ponto de vista? Depende do momento. Tem momento que, cara, e essa é uma das coisas mais difíceis e belas da vida. O momento que você tem que resolver dentro de você o despreparo emocional do outro. Ou seja, você sabe que está certo, você sabe, como você mesmo falou aí, você engole aquele sapo, você pede uma desculpa de algo que você está certo, mas para que a outra pessoa possa pensar assim, caramba, ela sabe, às vezes a pessoa sabe que está errada, mas quanto mais eu deixar claro e o ego da outra pessoa não está pronto para assumir, mais atrito eu estou gerando, até um ponto que eu posso me descontrolar, porque a pessoa está ficando tão irritada que alguém irritado pode tacar qualquer coisa acima de você. Às vezes é uma palavra que até mesmo você não aguentou e você vai acabar o quê? Reagindo àquilo e não agindo perante aquilo. Então, realmente, assim, essa busca de deixar a razão de lado para ter resultado, muitas vezes ela é pautada no silêncio, no olhar e numa maturidade de falar em um relacionamento. Olha, eu posso estar extremamente calmo e controlado. Nesse momento eu vou te pedir uma gentileza. Eu não estou muito bem para continuar essa conversa. Eu sei que você está bem, mas eu prefiro que a gente continue num outro momento. Mas no fundo eu estou bem, mas eu vejo talvez que uma outra pessoa não está pronta para naquele momento continuar, mas eu vou puxar o quê? Como se o incapaz fosse eu. Ela está tomada pelas emoções. Exatamente. E vai falar, então você está fugindo, né? Exatamente. E você está fugindo. Eu falei, então, cara, que eu esteja, mas realmente eu não estou. Você está mais emocionalmente preparado do que eu para esse momento. Eu não estou muito legal. Mentira, é o oposto. Mas eu prefiro puxar para mim. Então, assim, nisso você trabalha sua humildade, baixar realmente o seu ego, é entender o time do outro, porque você está lutando pela relação e o outro está realmente querendo lutar, querendo melhorar, mas às vezes ainda vai cair e você vai ter que estar ali. Então, assim, é desafiador.